A participação da EPL nesse processo, ela foi embrionária, porque a EPL foi criada quando a presidenta começou a lançar o programa, em agosto do ano passado. Nós acompanhamos esse processo de discussão. Na verdade, nós vivemos no país uma situação grave que compromete a nossa competitividade e o nosso setor produtivo, que é uma falência grave da nossa infraestrutura e dos serviços logísticos. Nós temos um sistema ferroviário que quase 90% dele foi construído há mais de 100 anos, sem ter nenhuma modernização. Nós temos um sistema rodoviário em que nossas rodovias são limitadas. Nós temos uma frota de caminhões com mais de 18 anos de idade média, e nós temos motoristas com elevado tempo de direção, o que compromete a segurança dos transportes. E o mesmo quadro nós temos nos nossos portos também, uma carência de infraestrutura e de modernização. O Pedro Brito mostrou aí o quadro comparativo que diz por si só os problemas que nós temos. Nós precisamos modernizar nossos postos, criar condições de escala, de competitividade, para que ele se articule com toda a cadeia logística. O governo federal, e eu tive a oportunidade de participar de todo esse processo, a partir de 2007, com o lançamento do PAC, tentou reverter uma situação de subinvestimento na infraestrutura de transportes no país. Em 2003, o Brasil, o orçamento do Ministério de Transportes, que naquela época envolvia portos, rodovias, ferrovias, hidrovias, era da ordem de 1,5 bilhão para fazer investimento em todos esses segmentos. Com o lançamento do PAC, se criou uma situação de início de reversão desse quadro. Ano passado, a execução nessa área atingiu 20 bilhões por ano. Isso é um esforço significativo, mas é muito aquém do que o Brasil precisa. Se nós pegarmos os diagnósticos existentes, seja nos estudos feitos pelo próprio Ministério do Transportes, pela Secretaria de Portos, seja nos estudos realizados pelas organizações civis, pela CNI, pela CNT e por outras organizações, todos apontam unanimemente para um déficit de investimento em infraestrutura da ordem de 400, 500 bilhões de reais. Nós não conseguimos reverter esse quadro com investimentos da ordem de 20 bilhões, como era feito, como já foi feito o esforço de multiplicar por 20 o que fazíamos nos últimos 20 anos. Então, nós precisamos fazer mais. E por isso é que a presidenta fez uma ampla discussão envolvendo a CEP, o Ministério dos Transportes, a Secretaria de Aviação Civil, para identificar as prioridades e identificar um modelo em que permitisse ao Brasil reverter essa situação. Nós organizamos, em conjunto com a Casa Civil, um programa que elenca essas prioridades. As prioridades mais graves atingem investimentos da ordem de 200 bilhões. O Estado ele não tem capacidade de executar esse investimento, de ampliar a sua intervenção. Nós estamos aí com um programa de 20 bilhões no limite da nossa capacidade de realizar investimentos. E o governo fez a opção por ampliar a capacidade de investir e ampliar a eficiência de gestão, trazendo a iniciativa privada para, em parceria com o governo, fazer essa reversão da qualidade da nossa infraestrutura. Desenhamos para cada um dos segmentos um modelo que encaminhasse melhor a realização dos investimentos e, principalmente, que criasse condições de que esses investimentos efetivamente gerem reduções de custos logísticos para o setor produtivo, que é a quem se destina essas ações.
Então, nós precisamos, no setor ferroviário, nós criamos um modelo de ferrovia aberta, em que nós conseguimos construir o menor custo do uso da infraestrutura ferroviária e temos um ambiente competitivo nas ferrovias que nos garante que o benefício de construir essas ferrovias vai chegar no setor produtivo, no segmento que toma esses serviços. A política de duplicar todos os eixos rodoviários do país tem também como objetivo reduzir os custos, aumentar a produtividade dos nossos caminhões. Nós não podemos ter a ilusão de que nós vamos reverter as condições precárias com que opera o transporte rodoviário só porque nós desejamos ou porque aquilo é insustentável. Nós temos que criar condições para que isso aconteça sem que isso comprometa a nossa competitividade, sem que isso crie um ambiente em que inviabiliza a nossa participação no mercado internacional. Então, nós precisamos de fazer isso criando ações efetivas que melhorem a produtividade do transporte rodoviário e que você faça esses investimentos na modernização do sistema a partir dos ganhos de produtividade sem comprometer o custo logístico do país. A mesma orientação foi dada nas outras ações, inclusive na questão portuária. Nós temos, claramente, e o ministro e o Pedro Brito já expuseram, nós temos limites de expandir na área do nosso porto organizado, na área, no que nós chamamos dos terminais públicos. Os portos nossos têm limites físicos de expansão e têm a sua ocupação de forma que impede fazer de uma forma rápida o ganho de escala que o Brito se referiu, que é fundamental para reduzir os custos logísticos, e a criação de novos terminais. Nós temos que recorrer às alternativas que são disponíveis e, nesse caso, os investimentos em terminais fora da área do porto se torna a alternativa mais rápida, mais ágil, de pelo menos no curto prazo, enquanto a CEP, a ANTAC, fazem os seus projetos de reorganização dos portos, de melhoria das condições operacionais, que a gente possa fazer a expansão da nossa capacidade em níveis suficientes para atender a nossa demanda. Os investimentos programados para a área de rodovias e ferrovias, eles mudam a orientação dos fluxos logísticos no país. Nós temos hoje uma grande concentração de demanda nos portos da região sul e sudeste, porque é para lá que são canalizados os fluxos decorrentes da produção, principalmente da região centro-oeste do país. Nos novos eixos que estão sendo criados, nós vamos distribuir melhor ao longo da costa todos esses fluxos. A BR-163, a Ferrovia Norte-Sul, a Transnordestina, a Ferrovia Oeste-Leste da Bahia e outros investimentos vão redistribuir, vão criar opções logísticas para essas regiões. E isso vai exigir que se crie uma infraestrutura portuária em regiões onde, eventualmente, ela não existe ou onde ela é mais deficiente. Então, todo esse programa ele tem como objetivo criar condições para que nós tenhamos sustentação de um processo contínuo de crescimento econômico e crie no mercado um ambiente competitivo que permita que os benefícios desse investimento cheguem efetivamente a quem se destina, que é o nosso setor produtivo. Então, era isso que eu tinha a dizer, não tem muito a acrescentar com relação à medida provisória e agradeço a oportunidade de participar dessa comissão.